Olá, bom dia. O relator da reforma da Previdência, senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, informou que vai entregar o relatório sobre a proposta na próxima semana. Outros senadores já apresentaram mais de 100 emendas, que são modificações propostas ao texto que veio da Câmara. Nesta quinta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça encerrou o ciclo de audiências públicas sobre a reforma da Previdência. O sexto e último debate foi sobre os direitos e a integridade física do trabalhador. A segunda audiência pública do dia na Comissão de Constituição e Justiça foi formada por especialistas em Previdência Social. O grupo criticou a proposta de reforma aprovada pela Câmara dos Deputados. Um dos pontos questionados pela representante da OAB foi a violação constitucional e processual civil do princípio à justiça. Nós sabemos que muitos segurados, a grande maioria dos segurados da Previdência, até porque comprovadamente a renda média de um benefício previdenciário no Brasil é entre R$ 1.300 e R$ 1.500, a renda média do benefício previdenciário no Brasil, então dá dificuldade de deslocamento do segurado, né? Então, assim, se conseguiu que essas ações fossem julgadas na Justiça Estadual para evitar esse deslocamento. O ex-presidente do INSS também não concordou com a íntegra da PEC. Ele classificou alguns pontos do texto como injustos e disse que não levam em conta a proteção social mínima de trabalhadores e beneficiários da Previdência Social. O objetivo da reforma qual é? Reduzir gastos da Previdência Social, que não me parece uma premissa adequada. Quais são os meios que estão sendo utilizados? Elevar o tempo de contribuição, elevar a idade e reduzir os valores dos benefícios. Nós estamos partindo de elementos objetivos e esquecendo de uma série de outras questões. O que está faltando? Uma contrapartida do Estado, no sentido de dar novas perspectivas ao país. O que nós temos de discussões concretas acerca do emprego para os 13 milhões de desempregados? A elevação da renda, cada vez mais achatada. A questão da eficiência da gestão, a fiscalização no âmbito da Receita Federal do Brasil. O economista Paulo Rabelo afirmou que a proposta de emenda à Constituição não vai atingir todas as finalidades determinadas, como a da economia de R$ 1 trilhão em 10 anos. Para Rabelo, o texto não leva em conta a reação dos segurados em relação às mudanças. As pessoas são agentes econômicos que reagem a incentivos. Se os incentivos são negativos, o senador Paulo Paim estará de acordo que haverá uma fuga. Se as alíquotas sobem, o tempo de contribuição sobe e nada é dado em troca, por exemplo, mais confiança, mais segurança, as pessoas vão para outras alternativas. Os participantes também apontaram trechos considerados incorretos. Ela não permite as conversões de tempo, os ajustes de tempo, mas na aposentadoria da pessoa com deficiência permite. Por quê? Porque tempo com deficiência tem que ser ajustado com tempo sem deficiência, assim como tempo especial com insalubridade tem que ser ajustado com tempo sem ser especial. Não há idade mínima na aposentadoria da pessoa com deficiência. Por que há idade mínima na aposentadoria da especial? E a reforma da Previdência também foi tema dos discursos dos senadores no plenário. Eu defendo a reforma, acho que o país precisa dela, mas com equilíbrio, com racionalidade, e o Senado Federal é a casa da maturidade. Aqui acho que é o cenário ideal para discutirmos e avançarmos nessa matéria. Fala em desidratar a Previdência e não se diz depois que eu espero que essa casa tenha um olhar diferenciado para isso. Mas depois disso, se não gerar emprego e renda, no próximo ano nós vamos fazer outra reforma da Previdência, porque é o que está previsto. Os deputados aprovaram uma idade mínima de aposentadoria 3 anos menor que a proposta original enviada pelo governo para os professores do ensino básico, servidores federais e os da iniciativa privada. As regras previstas na reforma da Previdência para essa categoria são mais brandas que as regras gerais. Veja como fica a situação desses profissionais no texto que está sendo analisado agora pelos senadores. Quando os professores vão poder se aposentar, de acordo com o texto da reforma da Previdência aprovada pelos deputados.
Atualmente, professores do ensino básico que são servidores públicos e comprovem atividade exclusiva de magistério podem se aposentar com idade mínima de 50 anos e tempo de contribuição de 25 anos no caso de mulheres e 55 anos e 30 de contribuição no caso dos homens. Já os professores das escolas particulares não precisam atingir uma determinada idade para se aposentarem. Basta que cumpram o tempo de serviço. Da maneira como está o texto da reforma, há duas regras principais. Os professores servidores públicos da União ou da iniciativa privada do sexo feminino precisarão ter pelo menos 52 anos e os do sexo masculino 55 anos de idade para se enquadrarem na transição que prevê pedágio de 100%. Essa regra determina que os professores, tanto mulheres quanto homens com pelo menos essas idades, deverão trabalhar o dobro do tempo de contribuição que faltar para se aposentarem, ou seja, 25 anos para as mulheres e 30 para os homens. Se restarem 2 anos, por exemplo, terão de trabalhar 4. Para professores que não se enquadram nessa transição, há uma outra regra mais dura. A idade mínima para o direito de aposentadoria será de 57 anos para mulheres e de 60 para homens, com 25 anos de contribuição em atividades de magistério. O projeto que reabre prazos para os produtores rurais se adaptarem ao Código Florestal foi debatido nesta quinta-feira em sessão temática no plenário do Senado. O Código Florestal, que entrou em vigor em 2012, determinou aos produtores rurais a manutenção de percentuais de mata nativa nas propriedades de cada um deles. De acordo com o documento, os produtores precisam fazer o cadastro ambiental para permitir o monitoramento da preservação. Quem tiver desmatado pode aderir ao programa de regularização ambiental a cargo dos estados. O prazo para adesão ao cadastro ambiental rural foi diversas vezes prorrogado, mas acabou encerrado no fim do ano passado. O projeto do senador Luiz Carlos Reis busca reabrir o prazo. Segundo ele, os fazendeiros não podem ser punidos porque a maioria dos estados não criou os programas de regularização. Para discutir o projeto, o plenário realizou nesta quinta-feira uma sessão temática. O cidadão que desmatou uma área em 1934, ele cumpriu a legislação de 34. Se tu fizer uma lei em 2019, ele não é capaz de recompor, não é necessário recompor a mata de 34 para 19, porque ele não cometeu crime algum. Houve tempo no Brasil que a legislação nacional incentivava o desmatamento para a produção agrícola de pastagem. Era lei. Quem sabe tu pega alguém de 1965 que obedeceu essa legislação e agora diz o seguinte: recompõe tua área. Como recompor, cristão? Onde é que está o descumprimento legal? Qual é o crime desse cidadão? Nós entendemos que o Código Florestal é algo que tem que ser implantado. É uma conquista dos setores, dos diferentes setores da sociedade. Ele tem que ser implantado. Qualquer adiamento, qualquer alteração gera instabilidade. Qualquer cidadão de bem concorda que nós não podemos penalizar o produtor rural por fazer o PRA com um prazo definido, se ele não tem sequer a regulamentação para poder fazer aquilo. Então, nós concordamos que isso tem que ser ajustado. Agora, retirar o prazo, nós não concordamos. A minha interpretação, senhoras e senhores, é que o projeto tenta dar a segurança jurídica, explicitando, de fato, qual é o espírito do artigo 68, que é não transformar em crime aquilo que não foi crime, que não era crime. Se você recebeu a propriedade e era permitido 50% de supressão de vegetação nativa, por que hoje você é obrigado a chegar aos 80%, que a lei hoje em dia obriga? Por que razão? Mexer com legislação que tem possibilidade de aumentar desmatamento nos dias de hoje, meus caros, minhas caras, não tem sentido. Olha em São Paulo, 2 dias atrás, 1.400 focos de incêndio dentro da cidade de Rio Branco. Não podemos mexer no Código Florestal, senhoras e senhores. Nós temos que implementá-lo.
O partido Rede apresentou um pedido de impeachment do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Os parlamentares entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal por omissão inconstitucional do ministro e do presidente da República em relação ao desmatamento da Amazônia. O Ministério do Meio Ambiente tem o dever constitucional, tem a responsabilidade constitucional de proteger o meio ambiente, de prevenir catástrofes como a que está acontecendo na Amazônia até agora, nesse momento. O que o Ministério do Meio Ambiente fez? Fez o inverso. Cortou os recursos de combate ao fogo, desmantelou o IBAMA, desmantelou a fiscalização. O que ocorre em Rondônia não é à toa. É o cumpliciamento de dois tipos de ações. As ações, a ausência de ação, a omissão do Ministério do Meio Ambiente, de um lado, combinado, por outro, com a ação e omissão, a omissão das autoridades estaduais. O manifesto de senadores que pede veto integral ao projeto de lei sobre abuso de autoridade foi entregue nesta quinta-feira ao ministro da Justiça, Sérgio Moro. Os senadores entendem que o projeto que trata dos crimes de abuso de autoridade cometidos por agentes públicos, aprovado na Câmara dos Deputados na semana passada, pode impor sérios riscos a diversas investigações, principalmente aquelas relacionadas ao combate à corrupção. O documento foi assinado por 33 senadores. Muitos deles participaram de entrevista coletiva explicando a iniciativa. Nós estamos pedindo ao presidente Jair Bolsonaro que vete integralmente. Na hora de derrubar o veto do presidente, o voto é nominal. Aí é diferente. Essa legislação, ela não foi feita com o cérebro, e sim com o fígado, com o espírito de vingança contra juízes, promotores, policiais. Nós temos a exata noção do objetivo da aprovação dessa proposta pela Câmara dos Deputados. O objetivo é atemorizar policiais, integrantes do Ministério Público e da Justiça. É fora de oportunidade esse projeto, porque ele se constitui numa autoproteção, numa autodefesa daqueles agentes políticos que viram as investigações chegando perto deles. O projeto aprovado na Câmara dos Deputados prevê mais de 30 ações que podem ser consideradas abuso de autoridade, com penas que variam entre 6 meses e 4 anos de prisão. Conduções coercitivas manifestamente descabidas, prisão sem conformidade com as hipóteses legais e manutenção de presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento são algumas das condutas criminalizadas no projeto. Estão tentando de várias formas enfraquecer o combate à corrupção, enfraquecer a Lava Jato. Nós estamos sentindo o ministro Sérgio Moro enfraquecido. São 33 senadores pedindo o veto integral, porque o veto parcial não resolve. Vai se formar uma cortina de fumaça aqui no Congresso Nacional. O maior abuso de autoridade que pode ser visto aqui foi a forma sorrateira em que foi colocado em prática a aprovação desse projeto de abuso de autoridade. E após a audiência com o ministro Moro, o líder do PSL no Senado, o senador Major Olímpio, afirmou que caso o presidente Jair Bolsonaro vete o projeto, o Senado irá manter o veto. A certeza que numa sessão do Congresso para a derrubada de vetos, a apreciação vai começar pelo Senado. E aí o Senado vai assegurar a manutenção integral do veto a esse projeto. Confira agora o que está programado para hoje aqui no Senado. Às 9 horas, na Comissão de Direitos Humanos, vai ser realizada audiência pública sobre Previdência e Trabalho. No mesmo horário, começa no plenário a sessão de hoje, destinada a discursos e comunicações dos parlamentares. Às 2 da tarde, reúne-se a subcomissão temporária sobre regularização fundiária. Haverá audiência pública para avaliar metas e resultados das ações de regularização. E às 3 horas da tarde, sessão solene do Congresso Nacional para comemorar o Dia do Maçom Brasileiro. A Marcha das Margaridas foi realizada na semana passada. A entrevistada de hoje, senadora Elisiane Gama, afirma que esta manifestação se tornou um ato de luta em defesa dos direitos e dos espaços de poder da mulher. Olá,
A cada 4 anos, trabalhadoras do campo de todo o Brasil vêm a Brasília participar da Marcha das Margaridas. A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, também foi à marcha e vai conversar com a gente a respeito. Seja bem-vinda, senadora. Obrigada, Renata. Estamos aqui à sua disposição. Senadora, o lema de Maria Margarida Alves é melhor morrer de luta do que morrer de fome. Ela foi assassinada em 12 de agosto de 1983. Ela era presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande, na Paraíba, e a marcha foi batizada em homenagem a ela. Qual a senhora acredita que hoje é a importância da Marcha das Margaridas? Olha, a Marcha das Margaridas, ela se tornou, na verdade, num grande ato de protesto, de luta pela defesa dos direitos da mulher em várias frentes, muito embora a gente saiba que o caso inicial foi uma tragédia terrível, né, que foi o assassinato brutal de Margarida, mas a partir daí surgiu uma luta pelo combate à violência contra a mulher do campo, contra a mulher urbana, pela valorização dos espaços de poder dessa mulher e, sobretudo, pela luta das garantias de proteção às mulheres como um todo. Nós tivemos aí, esta na verdade foi a 6ª edição, eu participei das últimas edições aqui em Brasília e agora nessa eu fiquei muito emocionada pela quantidade de mulheres. Os números apresentaram aí cerca de 100 mil mulheres aqui. Caravanas de todos os estados brasileiros vieram para Brasília, que se juntaram, aliás, no mesmo momento, na mesma semana da Marcha das Mulheres Indígenas, e foi, na verdade, uma verdadeira luta de demonstração de força e de determinação das mulheres brasileiras pela sua igualdade e pela luta, sobretudo, pelo combate à violência à mulher do campo, que, aliás, tem crescido nos últimos anos e essa é uma grande preocupação. Infelizmente, Renata, as tragédias, as grandes lutas, elas são fruto de tragédias, não é? Mas eu acho que muito mais grave do que isso é terem as tragédias e se tornarem diferentes a elas. Nós tivemos o caso da Margarida, como nós tivemos, né, o caso da Maria da Penha, que surgiu, na verdade, um divisor de águas na política de combate à violência contra a mulher no Brasil, que falei Maria da Penha, e várias outras lutas, não é? O próprio Dia Internacional da Mulher também é fruto, não é, de uma ação terrível, bárbara, e que daí surgiu, na verdade, um protesto. Então, esses casos acontecem e o que nós temos a partir daí é delimitar novos marcos, não é? Delimitar novos desafios, novas metas, que é exatamente o nosso objetivo final, que é a igualdade de gênero, que é exatamente nenhuma mulher ser violentada. Os números são gritantes. Nós temos aí a cada hora dezenas de mulheres sendo violentadas no Brasil. Os números apontam cerca de 5 mil assassinatos ao ano, assassinato da mulher urbana e da mulher do campo também, né? Então, foi um ato importante essa semana, mobilizou o Brasil, eu não diria apenas Brasília, claro que aqui foi o centro de recebimento de todas essas mulheres, mas a mobilização foi uma mobilização de todos os estados brasileiros. Senador, em 2000, quando aconteceu a primeira Marcha das Margaridas, apenas 12,6% das terras no campo estavam em nome das mulheres, né? Políticas públicas foram feitas para tentar reverter esse quadro, né? Como é que a senhora avalia a questão das mulheres terem a posse da terra no campo hoje? Porque até 1988, até a Constituição de 1988, a titularidade da terra no campo era exclusiva dos homens, né? Isso. Nós evoluímos e aí eu te diria que foi graças à própria ação dessa mulher. Se você for ver, há um protagonismo muito grande de atuação das mulheres nos movimentos sociais. Aí você vai, por exemplo, para as comunidades quilombolas, né, para os movimentos sociais de base, você vai ver uma presença muito forte das mulheres. Agora, no que se refere a essa garantia de direito, ela acaba sendo muito minúscula, ela acaba sendo realmente minoritária. Nós evoluímos muito. Eu acho que tudo que aconteceu, inclusive a gente precisa ressaltar aqui, os programas do governo que direcionaram, a partir de vários programas e ações relativas à reforma agrária, o próprio programa Minha Casa Minha Vida, que garante também uma casa para essas mulheres. A titularidade da casa, claro que nós estamos falando exatamente do programa Minha Casa Minha Vida e o programa também no campo, que são exatamente esses espaços, né? Esses programas do governo evoluíram muito, fizeram com que a mulher tivesse muito mais o comando de seu próprio espaço, né? Às vezes ela estava lá com a família, enfim, né, com os filhos. Aliás, a mulher, ela acaba dedicando toda a sua força econômica para o sustento e equilíbrio da própria família, mas do ponto de vista de garantia, de posse, de domínio do espaço que ela já está ocupando, às vezes realmente não ocorre. O que isso evidencia, Renata? Porque o que é a violência no campo? A violência no campo, ela se dá, numa grande maioria das vezes, exatamente
por conflitos no próprio campo, não é? Por luta pela garantia da posse da terra. Conflitos que envolvem o trabalho e a terra. E a terra, na grande maioria, inclusive a terra. Nós tivemos, por exemplo, um aumento da violência no campo no Brasil. E isso é muito preocupante, porque... Por exemplo, está falando de dados desde o ano passado. Na verdade, eu pego dados aí de 2015 para cá. Se você pega de 2015 para cá, nós vamos ter um avanço progressivo do aumento da violência no campo. E o que é muito mais sério, por exemplo, há um direcionamento dessa violência. O assassinato que nós tivemos aí, homens e mulheres no campo, de uma forma significativa, que antes era dado de uma forma deliberada, agora parece ser muito mais planejado. Vai se assassinar quem? O líder da terra, o líder do grupo, o líder, aquela pessoa que é uma ativista ou um ativista, alguém que está lutando pela garantia de posse da terra, então é direcionado para essas pessoas a morte, o assassinato. Como Tanto que aumentou isso, senadora? Exatamente, os números foram apresentados. Eu vou te dar um dado concreto. Por exemplo, nós tivemos em 2017 um quantitativo de 70 assassinatos. Desses 70 assassinatos, uma boa parte desses assassinatos eles foram feitos exatamente a morte de líderes de pessoas do campo. No ano de 2015, por exemplo, em 2016, a quantidade de pessoas que foram assassinadas do campo, ela não era tão, digamos, ela não tinha um peso tão grande em relação à liderança. Era uma morte mais de uma forma geral. Havia o conflito lá, nessa briga entre grileiros e as pessoas que já estavam na ocupação da sua terra, acabava matando várias pessoas. Agora, parece que é um direcionamento. Olha, vamos matar aquele dali é o líder, e nós vamos resolver o problema a partir... Aquele é o cacique, aquele é o chefe, é nesse que nós vamos focar o assassinato. Ou seja, há hoje um planejamento do assassinato. Isso é muito sério, é muito grave. Por quê? Porque você acaba coibindo, por exemplo, o ativismo do homem e da mulher no campo. Isso, na verdade, se você pegar os dados do Brasil com vários países do mundo afora, você vai ver que a situação do Brasil ainda é mais grave. Inclusive, nós temos movimentos internacionais que acabam trazendo o olhar para o Brasil. Em todos os estados, é claro que o Pará tem uma concentração maior, porque a quantidade de assassinatos no estado do Pará é bem maior. Mas esse é um problema que está permeando os estados do Nordeste brasileiro e não somente do Nordeste brasileiro, de várias outras regiões do Brasil. Então, é essa preocupação que nós precisamos ter. O crime, ele começa a se aperfeiçoar, não é? Aquela pessoa que luta lá para que possa ter a permanência da terra, possa fazer a sua produção e possa, na verdade, garantir o sustento de sua família, ela está totalmente à deriva, porque ela não tem a sua proteção, e aqueles que são grileiros e que tentam realmente puxar, não é? E acabar e danificar, digamos assim, essas famílias, elas acabam buscando outras alternativas, fazendo um planejamento e, infelizmente, trazendo o assassinato desses homens e mulheres do campo. Mas, senadora, o campo também enfrenta a violência doméstica. Claro. Né? E ela tem outras características em relação à violência urbana, né? Ela traz um isolamento muito maior. Como é que se combate a violência doméstica no campo? Esse, na verdade, é um grandioso desafio, não é? A questão do campo, ela acaba ficando um certo isolamento de comunicação, de acesso à estrutura de poder. Você imagina só, um estado onde você tem... Vou dar um caso do meu estado, Maranhão, que nós evoluímos muito em relação à quantidade de delegacias especializadas. Mas as delegacias estão onde? Estão na sede. Então, às vezes, é uma delegacia para atender 20, 30 municípios. Tem municípios que estão totalmente no isolamento. Então, essa pessoa que está no município, ela já está no município isolado. E, além de estar no município, ela ainda está no campo. Ela ainda está lá distante, num povoado que não tem acesso a nenhum aparelho do poder público para que realmente possa promover a sua proteção e a sua defesa. Então, isso realmente é algo muito, muito complicado, porque você acaba trazendo aí o recrudescimento, o aprofundamento dessa violência e automaticamente colocando um indicativo que é o principal elemento hoje proporcionador da impunidade, que é exatamente o não cumprimento da pena, a não punição. Mas se você não pune, você perpetua novos crimes, porque as pessoas se acham que estão ali numa situação realmente de proteção. E essa questão da violência contra a mulher, ela ainda é muito permeada exatamente na cabeça desses homens agressores, de que eles têm um poderio da mulher. Eu domino a minha mulher e eu posso fazer dela o que eu quero. Ela pode ser um instrumento na minha mão e eu posso fazer dela o que eu quiser. Então, isso é presente na área urbana dos municípios de todo o Brasil, mas ele tem um aprofundamento e, infelizmente, uma estrutura muito maior nos povoados, exatamente pelo isolamento, pela falta da presença do poder público. Senadora, muito obrigada pela entrevista. Acabou? Já acabou, são só 10 minutinhos.
A gente conversou com a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, sobre a Marcha das Margaridas e sobre a luta das mulheres do campo que vieram a Brasília para fazer essa marcha, né? A violência contra a mulher, igualdade de gênero e outros temas, né? Renata, eu não sei se eu tenho tempo, mas só para deixar aqui uma informação muito certa, nós precisamos aproveitar esses momentos do Brasil. Marchas como essas e caminhadas como essas, elas são fundamentais para a gente demarcar um novo momento da história brasileira. Eu acho que esse é a grande lição. Nós tivemos um assassinato brutal de uma mulher do campo e a partir dela nós tivemos uma marcha. Nós temos hoje as marchas e a partir dessas marchas nós precisamos mudar os marcos regulatórios ou criar novos marcos regulatórios aqui no Congresso Nacional, no Poder Executivo e no Judiciário, que nós precisamos avançar ainda mais acerca da conscientização. Senadora, muito obrigada. Muito obrigada, querida. E ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.